Bom dia, meus queridos. Deus abençoe seu domingo. Hoje, mais uma oração, aliás, a sétima oração da campanha da Nova História. Estaremos encerrando hoje esta campanha, mas eu quero que você continue com a sua carta selada dentro da Bíblia, porque assim que se cumprir, você vai nos procurar dizendo graças a Deus. O que foi prometido por Deus, o que eu escrevi, o que eu orei, Deus cumpriu, aconteceu. Deus me deu uma nova história. Se prepare, continue em oração. Não desista, não desanime das suas orações. Nós não vamos parar aqui, não vamos encerrar aqui. Amanhã estaremos fazendo a campanha da força de Deus. Para você que tem enfrentado muitas lutas e precisa da força de Deus, é necessário sim a força de Deus para vencermos as lutas. Porque às vezes nós queremos lutar na força do nosso braço e não chegamos a lugar nenhum na força do nosso braço. Então é necessário a força de Deus para assim vencermos as nossas lutas, tá bom? Enquanto não chega amanhã, estaremos encerrando hoje esta campanha com esta palavra poderosa de Hebreus 11, que fala justamente as histórias dos heróis da fé. Alguns heróis da fé, aliás, né, nem todos, mas algumas histórias dos heróis da fé que alcançaram essa nova história, que alcançaram um, um fim diferente daquilo que era para ser. Porque a nova história é isso. Às vezes o fim está caminhando para trágico, para a perdição, mas Deus mudou a história, como aconteceu aqui em Hebreus capítulo 11, você pode ler junto comigo, diz assim, Hebreus 11, o versículo 6, diz, ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam. É isso aí, Deus, ele honra aqueles que o buscam. Deus, ele recompensa aqueles que o buscam. Então, não deixe de orar, não. Não perca a sua fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se existe uma coisa que é impossível para Deus, é fazer algo na vida de alguém que não tem fé. Você pode ter uma fé pequenininha, mas tem fé, aí sim. Não adianta ser sua fé, não importa, aliás, se sua fé é grande ou pequena, como um grão de mostarda. Você pode ter uma fé pequenininha. Já viu um grão de mostarda? A fé é pequenininha. Mas o importante é ter fé. Tem que ter fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como. Porque diz assim, ó, pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se via, temeu pela salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então, a, a, a história do mundo era para ser destruída aqui. Noé mudou essa história. Salvou a si e a sua família com a construção da arca. Isso foi por meio da fé em Deus e obediência à palavra de Deus. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, e herdeiros com ele da sua promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artifício e construtor é Deus. Então, enquanto ele estava ali esperando o cumprimento da promessa, Abraão, ele vivia em tendas. Mas ele sabia que aquelas tendas, ou aquela história ali, iria mudar. Então ele saiu do deserto para o manancial, uma terra da promessa. Ele saiu. Primeiro ele teve que largar tudo que ele tinha. Depois viver a promessa de Deus, juntamente com seu filho. Juntamente com seu filho, o filho da promessa. Olha aí, mais uma história mudada. E Deus continua escrevendo as histórias
Pela fé também, a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido. Por isso também de um, e esse já amortecido desceram tanto e a multidão com as estrelas do céu, e como a areia inumerável que estava na praia do mar. Então, Deus mudou a história. Deus mudou a história de Abraão, de Sara, e tornar pai de numerosas nações, incontáveis, inumeráveis, como diz aqui, inumeráveis. E diz assim, ó, todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo, as abraçando e confessaram que era estrangeiro e peregrino na terra. Porque os que isto dizem claramente, mostra que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquele onde havia saído, teria oportunidade de tomar. Aqui diz da maior promessa que nós podemos alcançar. A promessa da salvação. A melhor promessa que você pode ver na sua vida é a salvação. Esses homens conquistaram, você pode continuar lendo. Aqui, ó, vou ler aqui primeiro, tá? Para você entender. Mas agora desejam um melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhe preparou uma cidade. Depois de continuidade e veja que outros e outros alcançaram vitórias pela fé. José, aqui de Jacó, de José, de Moisés, aqui diz de Raabe, diz dos homens da fé, que eles escreveram, aqui ainda até no versículo, deixa eu só achar aqui o versículo, que diz assim, aqui é o versículo 32, diz assim, e que mais direi? Faltar-me-ei o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessa e fecharam as bocas dos leões. Mas nada disso se compara ao que ele diz aqui, a cidade celestial. Você pode conquistar muito, 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 muito. E vai conquistar a nova história. Mas a maior história que você pode alcançar na sua vida é a da salvação. É de morar no reino de Deus, na cidade celestial. Isso não tem preço. Não há nada que compre isso. Então lute por isso. Lute por isso para ter a salvação da sua vida, da sua alma e morar nessa cidade celestial. Porque essa é a maior promessa que podemos ver e receber. A promessa da salvação. A promessa da salvação da cidade e também da cidade celestial. Não deixe nada desviar o seu foco. Você vai ter o cumprimento da promessa. Você vai ver, mas nada se compara à cidade celestial. Por isso, ele diz, por isso também Deus não se envergonha deles. Deus não se envergonhou desses homens, porque Deus sabia que esses homens, mesmo diante daquilo que eles não estavam vendo, eles creram. Então, você talvez não está vendo nada, mas creia, vai dar tudo certo. Creia em Deus, Deus é contigo, vai dar tudo certo. Vamos orar a Deus. Senhor Deus e Pai, eu oro por esta pessoa, meu Pai. Está aí a carta desta pessoa que escreveu sua nova história.
Pela fé, esses homens, o qual nós lemos, alcançaram o resultado. Porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Mas nada se compara à certeza da salvação, de morar na cidade celestial. Porque é para isso que nós lutamos. Para irmos para esta cidade celestial. Porque vivemos neste mundo, mas não pertencemos a ele. Podemos viver aqui, viver neste mundo, mas não pertencemos a ele. Então, Senhor, que esta pessoa tenha esta visão. Ela vai conquistar sim, pela fé, a sua nova história. Mas que jamais ela perca a visão da salvação, do teu reino, de morar contigo. Porque muitas pessoas alcançam e alcançaram, meu Pai, resultados pela fé. E hoje não estão no teu reino, se perderam aí fora, se entregaram ao mundo, mesmo diante de anos na fé, enfraqueceram e se rebelaram contra ti, se rebelaram contra ti, e saíram de tua presença. Ó, meu Deus, jamais venhamos esquecer da onde o Senhor nos tirou e o que o Senhor fez por nós. Queremos te agradecer porque sabemos que o Senhor, meu Pai, é o mais importante na nossa vida. Nada se compara a ti. Então coloque-se dentro desta pessoa, em nome do Senhor Jesus. Dê ela um bom domingo, um domingo abençoado. A ela e a família. Quem crê recebe, diga amém. Graças a Deus. Deus abençoe você. Não esqueça disso, tá bom? Muitas pessoas alcançaram promessas, mas não alcançaram o reino de Deus. O importante é o reino de Deus. Você vai alcançar a promessa. Estamos orando para isso. Por isso que amanhã estaremos iniciando a Semana da Força de Deus. Esteja junto conosco às 6h30. Hoje ainda temos a oração da manhã, do meio-dia e a oração da noite. E amanhã estaremos na oração às 6h30 da manhã. Deus abençoe o seu domingo. Um ótimo domingo para você e para a sua família.